monte de ossos secos. E o Senhor falou para ele começar a abrir a boca dele e profetizar vida. Profetizar vida. E aqueles ossos começaram a ter vida. Nessa noite nós vamos fazer algo diferente. Eu gostaria que em nome de Jesus neste momento você levantasse as suas mãos. Pode levantar suas mãos pelas portas da igreja. Um pouco vira para os cantos da igreja em nome de Jesus. Vamos profetizar neste momento. Não vida somente para nós, mas vamos profetizar neste momento vida sobre esta cidade. Vamos profetizar vida neste momento sobre este país. Vamos profetizar vida sobre tantos outros países que estão precisando neste momento de uma oração intercessória. Quantos países neste momento, quantos missionários neste momento estão precisando sim de uma oração intercessória, de que Deus venha com vida, com ressuscitação sobre a vida deles, sobre muitas vidas que têm clamado, pelejado pelo Senhor. Neste momento abre os teus lábios e vamos começar a declarar, Senhor, que haja vida, Senhor. Que haja vida, Senhor, sobre essa Inglaterra, Senhor. Que haja vida, Senhor, nessa cidade de Londres. Que o Senhor inunda este lugar, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, com ondas, Senhor, sobre este lugar, Senhor. Que haja reavivamento, Senhor, da sua obra, da sua palavra. Este lugar, Senhor, que um dia foi berço, Senhor. Berço da tua palavra, Senhor. Que o Senhor ressuscita, Senhor, os corações. Que corações venham queimar, Senhor, pelo teu amor, com chamas direto para o teu trono deles. Que haja, Senhor, transformação de vida, Senhor. Visita neste momento, Rabascuta, Canto Rabanaia. Senhor, esses campos missionários, estes missionários que neste momento estão no campo, Senhor, fazendo a tua obra. Muitas vezes, Senhor, pelejando, Senhor, muitas vezes, Senhor, sem saber o que fazer, Senhor. Mas eles têm, Senhor, uma obra que é proclamar o teu nome, que é proclamar que tu és o Rei, que tu és o Senhor. Que haja vida neste momento, que volte alegria neste momento, Senhor. Que volte, Senhor, o teu Espírito, que haja palavra, Senhor. Haja palavra, Senhor, sobre este lugar, sobre campos missionários. Que haja palavra, Senhor. Haja palavra, Senhor, sobre este lugar. Nós profetizamos. Ressuscita, ressuscita, ressuscita em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos neste lugar as tuas mãos. Nós implantamos, Senhor, a bandeira do teu evangelho, Deus. E eu sei, Senhor, que essa batalha é do Senhor. Que essa batalha é do Senhor. E a guerra que o Senhor guerreia, o Senhor já é vencedor. Porque tu és, sim, Senhor, o leão de Judá, o leão da tribo de Judá. E sabemos, Senhor, que grande obra o Senhor tem para fazer. Um grande avivamento da parte do Senhor. Um grande avivamento, e não é somente aqui, não, pastor, depois da Rabanaia. É sobre nações, 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 na pastor, depois da Rabanaia. Avivamento, avivamento é o despertamento do despertamento da parte do Senhor. Aleluia, aleluia. Neste lugar, não somente na tua vida, mas em todas as nações, o Senhor irá tocar vidas. Vidas começarão a sentir um renovo da parte do Senhor, aleluia! Um renovo da parte do Senhor. Isso se chama o avivamento.
precisa ser proclamado. Aleluia. Poder sentar, queridos. Mas eu quero que mesmo enquanto você acende, dê mais uma salva de palmas tão gostosa como foi essa que foi dada para Jesus. Porque Ele ressuscita. Ele quer nos ressuscitar de todo aquilo que está morto às vezes em nossa vida. Ele quer vida, vida com abundância. Aleluia. Pastor Joel não está conosco nessa noite. Ele está visitando a congregação de Stockwell. Pediu para que avisasse a igreja. Irmãos, ele vai estar por uns dias visitando as congregações também. Não precisa estar, ele não teve tempo. Eu deixei ele um pouco na mão esses dias. Ele não pôde fazer as visitas que ele precisava. E agora nós retomamos a nossa obrigação de novo. E ele vai estar visitando um pouco as congregações em dias alternados, em domingos alternados. Ele vai estar aqui visitando algumas congregações nossas. Amém? Ore pelo nosso ministério. Porque Deus tem grandes coisas, irmãos. Deus tem grandes coisas ainda por fazer. Embora muitas vezes, irmãos, aos nossos olhos nós possamos olhar e parecer assim, não. Eu não sei se é bem assim. Tenha certeza, há uma promessa para esta igreja. E uma vez feita a promessa, Deus cumpre. Aleluia. Ele diz que Ele vela pela sua palavra para cumprir. E Ele vai cumprir. Eu estava falando para ele esses tempos atrás, pastor, eu estou com dó do Senhor, você está perdendo 3 pastores de uma vez só. Está voltando para o Brasil. Mas Deus leva e Deus traz. E o pastor João falou uma coisa ontem na igreja de Bethnal Green que foi muito interessante. Deus quer levantar você que está aí. Aleluia. Se você der lugar, é você que Deus vai usar. Não precisa Deus trazer ninguém de longe. Basta que você fale, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque há muitas pessoas nessa igreja, irmãos, que tem ministério nas mãos. Só precisa se levantar e tomar a posição. E é uma grande alegria quando nós vemos do meio da igreja Deus levantando homens e mulheres com a autoridade do Espírito Santo para o ministério. E eu creio nisso. Eu creio nessa palavra que o pastor Joel disse ontem. E ele vai fazer. Deus vai fazer coisas grandes. Amém? Amém. Vocês creem nisso? Amém. Vale um glória a Deus? Glória a Deus. Vale um ora vem, Senhor Jesus? Aleluia, a hora vem, Senhor Jesus. Essa deve ser a nossa esperança todos os dias. Irmãos, não pode ser apenas uma palavra que nós citamos, dizer hora vem, Senhor Jesus. Nós temos que viver cada dia como se fosse o último dia das nossas vidas nessa terra. E muitas vezes nós estamos andando desapercebido, esquecendo que Jesus está à porta, esquecendo que Jesus vai vir buscar o seu povo. E esse povo inclui você. Por isso diga, irmãos. Eu quero que você diga mais uma vez para gravar. Eu sempre vou estar cobrando vocês disso aqui, para ficar gravado no coração. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos lá? De novo, só vocês, bem forte, vamos ver. Ora vem, Senhor Jesus. Olha, tá ficando bom esse negócio, viu? Tá ficando muito bom. Pastor João Batista, vem aqui. Vem fazer uma oração. Pastor Marcelo estará ministrando a palavra de Deus para nós nessa noite. Essa bênção de Deus aqui que também está indo embora. Oh, Jesus. O Márcio já vai quarta-feira. Esse aqui mais um mêsinho, menos isso que isso já está indo também. Mas Deus traz e leva, irmãos, no tempo dele. Eu acho que a minha esposa já daqui 2 semanas também está indo. O pastor até estava falando ontem, nós vamos montar a Alone in London Foundation. As mulheres estão indo, os homens estão ficando. Mas no final do ano provavelmente nós já também estaremos partindo. E eu creio que para mim foi uma
boa escola isso aqui. E cada um de nós temos levado aqui, dentro do ministério também, muitas bênçãos de Deus, né? A gente sente que vai ficar sozinho, mas amém. Eu consolo ele com a ajuda dos irmãos. Gostaria de convidar o pastor Marcelo, está trazendo a palavra. Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. E o interessante é a gente saber que nós somos um só corpo, uma só família, estamos ligados um ao outro. Aqui não tem ninguém melhor ou maior do que ninguém. Somos todos um em Cristo Jesus. Tem um grande aqui sim, o nome dele é Jesus. Amém. Não há outro. Aleluia. E Deus quer levantar homens e mulheres para a obra do Senhor. Sabe, quando você se encontrar com alguém, você pergunta para ele: você vê Cristo em mim? Eu estou agindo igual a Cristo? Estou eu sendo imagem de Jesus Cristo? Estou transmitindo eu algo de Deus para a sua vida? Se a pessoa disser sim, você: Espírito Santo, me ajuda para mim ficar cada vez melhor. Se a pessoa disser não, você olha para dentro de si mesmo: opa, tem alguma coisa errada. Eu tenho que refletir a imagem do meu Pai. E assim, se todos agíssemos assim, se todos agirmos assim, seremos a imagem de Cristo andando sobre a face da terra, abençoando corações e vidas. Amém? Vamos estar orando. Eu creio que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos na sua presença, ó Deus. Como é bom, como é sublime estar diante de Ti, ó Pai. Como diz o salmista, Senhor, melhor é estar na casa do Senhor do que em 1000 lugares ao redor do mundo. Deus, a Tua palavra nos diz que deveríamos guardar os nossos pés quando adentrássemos o santuário do Senhor. Ah, Senhor, como é deleitoso, como é prazeroso estar na Sua presença. É verdade. Poder ouvir a Sua voz, poder sentir o Teu toque, poder sentir o Teu cuidado, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor, transmitindo aos nossos corações a Tua palavra, a Tua força, a Tua porção, a Tua direção. Ah, Senhor, dependemos do Senhor. Prepara os nossos ouvidos e os nossos corações para ouvir a Tua palavra, para entender a Tua palavra, para compreender a Tua palavra e para guardar a Tua palavra em nossos corações, para podermos andarmos em Teus caminhos. Senhor, dependemos do Senhor. Fala conosco, papai. Usa poderosamente o Teu Filho através da Sua vontade, ó Deus. Amém. A paz do Senhor, queridos. Amém? Amém? Glória a Deus. Toma o teu assento, fica à vontade. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por mais esse dia, por mais esta oportunidade de podermos juntos compartilharmos um pouquinho da palavra de Deus, de podermos juntos adorarmos o Senhor. Este último louvor ministrado, confesso aos irmãos que acelerou meu coração. Meu coração bateu mais forte. Eu estava ali e o louvor estava sendo ministrado, e Deus falando no meu coração, Ele me dizia mais ou menos assim: olha, fecha os seus olhos. Aí eu fechei. Aí Ele falou: imagina toda a igreja fechando os olhos. Quer ver, irmãos? Fecha os teus olhos, só por um instante. Todo mundo, fecha os teus olhos. Imagine se a gente estivesse agora orando ao Senhor e nós pudéssemos ser avisados que a última trombeta ia tocar. Ele dissesse: feche os olhos para que você possa ouvir a última trombeta. Aleluia! Tenta imaginar o som de uma trombeta. Você já pensou como seria gostoso? Olha, você ouvindo o som da trombeta. Tenta imaginar você ouvindo o som da última trombeta. Tenta imaginar você subindo. Deus de glória. Tenta imaginar as pessoas que estão ao teu lado, esta igreja subindo. Oh, Jesus.
Olha que alegria que seria se nós estivéssemos agora sendo levados por Jesus. Agora olha para trás, olha para baixo e tenta imaginar o choro e o desespero das pessoas que ficaram. Abra teus olhos. Vai ser muito mais forte do que você viu. Isso não foi nem um ensaio daquilo que vai acontecer. Você se sentiu voando, não sentiu? Eu me senti voando. Mas isso não vai ser nada comparado daquilo que Deus tem reservado para nós quando a última trombeta tocar. E é bem certo, como o pastor disse que o tempo está próximo, isso é bem certo, que realmente o tempo está próximo. Porque o Evangelho tem sido propagado estrondosamente via internet, via e-mails, via missionários, e essa igreja tem colaborado para isso. Eu e você temos colaborado para isso. Então, como o pastor falou, que bem cabe, bem certa essa frase: ora vem, Senhor Jesus, ora vem. Amém. Pudera ser hoje, nós não tivéssemos que passar por aquela porta, tivéssemos que subir pelo esse telhado aqui. Pudera ser hoje. Que maravilha que não seria, né? Os que iam ficar, ia pegar minha geladeira lá, eu fiz compra ontem, tá cheinha, tem iogurte, tem... Ia pegar os que iam ficar, porque queria nem saber. Tem um pacote de arroz lá assim, de 10 quilos fechado. Olha que beleza para quem ia ficar, né, pastor? Um carrão azul ali com a porta. Eita. Televisãozinha. A casinha tá montadinha, pastor, para quem vai ficar. Você viu, irmão, que de nada disso há importância? Nada disso há importância. Porque quando Jesus voltar, isso tudo, a gente batalha, a gente luta, sofre, corre atrás, isso é errado? Não. Temos que pensar. Temos que trabalhar, lutarmos, né? Como se Jesus nunca fosse voltar. Mas vivermos os nossos dias com Jesus como se fossem os últimos minutos. Não é verdade? Nós estamos num culto missionário. O pastor Joel Desculpa. O pastor Joel me convidou para estar ministrando nesta noite. Na quinta-feira ele me disse que era um culto missionário. Eu falei, amém. Vai ser bem legal a gente falar num culto missionário, porque a gente tenho dado uma pesquisadinha um pouco sobre Paulo, e quando a gente vai falar de missões, nada melhor que falar sobre Paulo, né? Eu tenho estudado um pouquinho sobre esse grande missionário, mas vocês vão entender um pouquinho daqui a pouco por que o Espírito Santo mudou todas as coisas. Culto de missão é um culto onde a gente vê realmente a realidade da igreja, a gente vê realmente a realidade do amor, da fidelidade. Quando eu olho, pastor, sinceramente, quando eu chego aqui na igreja, que eu olho para a igreja, que eu vejo os irmãos, e que eu olho o trabalho lindo, maravilhoso que tem sido feito no Ceará. Vou falar só do Ceará, não vou falar nem da Índia, do Afeganistão. Falando só do Ceará, quando eu olho aquele trabalho lindo feito no Ceará, que eu olho para a igreja, eu vejo que vale a pena nós sofrermos, batalharmos. Vale, amor, vale a pena. Começou-se um novo trabalho agora em uma cidadezinha, não me lembro agora o nome. Eu já estava vendo relatos de almas sendo alcançadas ali, vidas transformadas. E a gente olha para a igreja e a gente vê que Jesus opera um milagre. Não temos uma multidão, mas nós temos corações dispostos, quebrantados, verdadeiramente dedicados para sustentar esses missionários. Porque não é fácil. Se nós estivéssemos, se o pastor Joel estivesse pregando outro evangelho, aquele que segundo a Gálatas, né, seria anátema, seria maldito,
Talvez a igreja estava inchada de gente. A nossa salva não poderia ser aquela não, pastor. Teria que ser um balaio assim, ó, para nós colhermos os dízimos e oferta. Mas quando nós pregamos o reino, quando nós pregamos salvação, restauração, transformação, volta de Jesus, a gente sempre encontra barreira, dificuldade, luta. E eu confesso para os irmãos, ore pelo nosso pastor presidente, irmãos, ore por ele. Ele tem passado por uma luta tremenda, tem perdido noite de sono, dia de sono. Irmão, depois que o trabalho no Brasil começou a desenvolver, que vidas começaram a ser alcançadas, o pastor Joel tem passado uma luta tremenda, irmãos, muito forte. Ore pelo nosso pastor, ore pela nossa igreja. Irmãos, eu incentivo você mais do que nunca a semear. Semeia, irmão, semeia para que você possa colher bastante. Não seja pego ao dinheiro, não seja pego às vaidades dessa cidade, deste país. Semeia na obra de Deus, semeia nesse ministério, porque eu bem sei que o tempo difícil há de passar, eu bem sei, e aí virá a bonança. E enquanto esse tempo difícil não passa, almas estão sendo alcançadas. Amém, irmãos? Então ore por este ministério. Como é um culto missionário, seria bem fácil a gente pregar sobre Paulo. Quem foi Paulo? Quem era Paulo? Anti-Saulo, perseguidor, carrasco, mau. Mas tudo isso foi transformado na vida de Saulo quando encontrou-se com Jesus Cristo a caminho de Damasco, quando teve um encontro real com Jesus, quando realmente se tornou Paulo. Paulo era judeu, filho de judeu, da tribo de Benjamim. O próprio Paulo diz assim, ó, bem que eu poderia confiar na carne, eu ainda mais circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei fui fariseu. Essas são as palavras do próprio apóstolo Paulo. Paulo foi educado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel. Perante grande multidão em Jerusalém, Paulo dá seu testemunho. Criei-me nesta cidade e aqui fui instruído, aos pés de Gamaliel, segundo a exaltidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois nos dias de hoje. Pouco tinha uma vasta cultura. Paulo era um erudita, seu conhecimento transgredia o campo religioso. Era um poliglota, falava vários idiomas. Paulo era fariseu, membro da seita religiosa dos judeus. Porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Atos 26:5. Como fariseu, Paulo era zeloso da lei, como fariseu, extremamente zeloso das tradições. Como fariseu, frequentava assiduamente a sinagoga. Como fariseu, dava o dízimo criteriosamente. Jejuava regularmente. Ele chegava a afirmar que, quanto à justiça que há na lei, era irrepreensível. Filipenses 3:6. Aos fariseus eram separados. Os fariseus eram separados, compunham o grupo religiosos mais ortodoxo de Israel. Os fariseus eram os membros do Sinédrio judaico. O Sinédrio era o conselho maior dos judeus, compostos de 70 homens maduros, cuja função era legislar e julgar a vida religiosa e moral do povo de Israel, do povo judeu. Ser membro do Sinédrio é ser considerado um dos principais dos judeus. Era um homem respeitado pelo seu conhecimento, pela sua religiosidade e pelo seu zelo, que denotava a cura do seu povo. Paulo era um cidadão romano, pois nasceu numa província romana, em Tarso da Cilícia, e ele mesmo dá o testemunho, não mediante a pagamentos de alta quantia, de grande quantia, né? Em algumas traduções. Mas para você ter uma ideia,
é muito fácil nós entrarmos no culto missionário e nós começarmos a explanar a palavra e falarmos de Paulo. Porque Paulo foi um grande implantador de igrejas, um homem que amou a obra de Deus, um homem que teve um tremendo zelo por ela. Na sua última prisão, quando estava em Roma, antes de ser decapitado, Paulo escreve a sua última epístola e ele diz assim: olha, quantos que aqui estão nossos irmãos? Isso leva a me entender que lá dentro da prisão Paulo ganhava almas para Jesus. Paulo tinha, se não me engano, um turno de soldados que o vigiavam, que alternavam, se não me engano, era de 6 ou era de 8 em 8 horas, mas eu acho que era de 6 em 6 horas. Ou seja, Paulo tinha oportunidade para pregar para 4 soldados durante o dia. E ele diz: muitos de nossos irmãos aqui na prisão. Ou seja, Paulo já tinha ganhado pessoas lá dentro da prisão. Paulo já tinha resgatado vidas lá dentro da prisão. Mas quando o pastor Joel me pediu para vir ministrar nesta noite sobre o culto de missões, seria esse o tema, né? Seria esse o título, Paulo, né? O grande missionário, Paulo, o missionário com amor, Paulo, o missionário de paixão. Talvez seria esse o tema e talvez seria essa a palavra que eu teria que ministrar. Porque o culto é de missões. E falarmos de missões, falarmos de pregador, falarmos de almas, seria essa a palavra. Mas por aqui, Jesus me encerrou o entendimento e falou: não é por aí, vamos deixar de lado, vamos voltar e você vai falar sobre outra coisa. Então, tudo que eu falei aqui agora foi a introdução, para nós começarmos a entrar na palavra que Deus quer que eu ministre para a igreja nesta noite. Amém? Então eu entendo que a obra é de Deus, a obra não é minha. Então, se eu entendo que nós somos povo escolhido para ministrar a palavra do Senhor, se nós somos, né, ungidos para isso, nós temos que ser sensíveis à voz de Deus. Então eu não sei se Deus quer falar com toda a igreja nesta noite, através da palavra que Ele me pediu para ministrar, mas eu sei que Deus quer falar com alguém. Amém? Porque é impossível nós começarmos a fazer missões, irmãos. É impossível nós começarmos a fazer missões lá fora, querermos ganhar lá fora, ganharmos toda Londres, toda a Europa, todo o Brasil, se antes nós não arrumarmos nossa casa, se nós não começarmos dentro de casa. É impossível. A gente tem que começar dentro de casa, não é verdade? Existe até aquela certa ilustração que um menininho fala assim, ele fala para o pastor: pastor, eu queria tanto que o meu pai, que nós morássemos na igreja. Mas por quê? Não, porque na igreja meu pai é outra pessoa, lá em casa ele é um, aqui ele é outro, né? É mais ou menos por aí, entendeu, irmãos? Não adianta nada simplesmente nós colocarmos ali a nossa oferta 10 libras para esse culto de missão, 15 libras, 20 libras, 5 libras, se nós não orarmos por esses missionários. O dinheiro não vai ser a solução do problema desses missionários. O dinheiro ele vai dar o suporte financeiro para que eles possam sobreviver no campo. Mas o suporte maior vem nas nossas orações, no nosso amor por essas almas. A forma que a gente recebe os nossos visitantes, as pessoas que vêm nos visitar, às vezes é fruto missionário, às vezes é fruto de um evangelismo de alguém ali fora. Amém? Então abra a tua Bíblia comigo no livro de Lucas. Glória a Deus. Vamos começar a falar um pouquinho daquilo que Deus colocou no meu coração para falar nesta noite. Aleluia. Evangelho segundo a Lucas, no capítulo 10. Seria muito gostoso, irmãos, a gente compartilhar sobre Paulo aqui, porque confesso aos irmãos, se vocês não aprofundaram a leitura sobre a vida ministerial de Paulo, desperte esse interesse, viu? É muito gostoso quando você começa a ler a trajetória deste homem, o sofrimento, o amor, o zelo pela obra de Deus, a forma em que ele conduziu, a forma que ele agiu, a forma que ele viveu, a forma que ele pregou, a forma que ele guardou o encontro dele com Jesus no coração. É profundo, é tremendo. Mas não é isso que Deus quer, então vamos entrar naquilo que Deus me pediu para ministrar em rápidas palavras, que o tempo não espera. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 10, a partir do versículo 25. Abra teu coração, irmão. Deus quer falar ao teu coração nesta noite.
Nós não precisamos de trazer ninguém aqui para ficar apontando o dedo, falando algo que não vem de Deus para nossas vidas, não. A revelação maior de Deus vai falar contigo nessa noite. É a palavra do Senhor. Nós não precisamos de ouvir profetada de ninguém, porque a profecia maior está aqui, ó, na minha mão e nas tuas mãos. Aleluia. E ela vai falar o teu coração nesta noite. Abra teu coração, amém? Nós vamos ler aqui uma parábola bem conhecida. Jesus profere a parábola do bom samaritano. Então acompanhe comigo a leitura desse texto. Depois nós entraremos naquilo que Deus nos colocou o coração para ministrar. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lê? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e o espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou aos pés dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atuou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo o outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuide dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vá e faz da mesma maneira. Amém? Aleluia. Irmãos, esse texto é muito conhecido. Ele é um texto bem pregado, porque é um texto muito bom de se pregar, de falar sobre ele, né? Sobre o bom samaritano. A gente bem sabe que os judeus e os samaritanos, eles não se entendiam. Havia um profundo ódio entre os judeus e os samaritanos. Os judeus viam-se como descendentes puros de Abraão, enquanto os samaritanos eram mestiço fruto, casamento entre judeus do Reino Norte e família de outros povos que foram para lá durante o exílio babilônico. Irmãos, os judeus e os samaritanos, eles não se entendiam. Disso é bem certo, a gente sabe. Existe uma passagem quando Jesus está com os discípulos, ele está indo, de repente ele fala para os discípulos: olha, eu tenho que parar aqui. E aí tem aquela passagem mais linda que a gente conhece, quando Jesus encontra aquela mulher ao poço, à beira do poço, e Jesus chega ali e pede àquela mulher água de beber, e aquela mulher, não entendendo quem falava com ela, não sabendo quem falava com ela, nega-se a dar água para Jesus, diz que não pode beber da mesma água que ele não poderia beber da mesma água que ela. E aí Jesus fala aquela coisa mais linda, né? Aquela coisa mais maravilhosa, quando Jesus diz para ela assim: olha, se tu soubesse, né, quem fala contigo, e o dom do amor que nele existe. Olha, preste atenção, o dom do amor que nele existe. Olha quão profundo é essa frase. Se tu soubesse quem fala contigo, e o dom do amor que nele existe.
Você já pensou se fosse nos dias de hoje, talvez a pessoa falaria assim, olha, se tu soubesse quem fala contigo, né? É o ministro deste país que fala contigo. Olha para você ver a diferença de Jesus, entendeu? Jesus era o rei, o salvador, o Messias. E quando Jesus vira para aquela mulher, ele diz assim, olha, se tu soubesses quem fala contigo e o dom do amor que nele existe, tu é que me pedirias água de beber. Aí Jesus continua dizendo para ela, né? E da água que eu tenho para te dar, esta você tomaria, você não sentiria sede. E aí ela começa a ver toda aquela revelação de Jesus, né? Mas olha só para você ver que Jesus vem, e aonde Jesus passa, e aonde Jesus entra, é quebrado barreiras, é quebrado empecilhos, é quebrado embaraços, é quebrado dificuldades, é quebrado... Sabe, tudo aquilo que separa, todo aquele jugo, tudo aquilo que, não pode, assim não dá, esse não, aquele sim, aquele vai, sabe, tudo isso vai sendo quebrado quando Jesus vai à beira do caminho, quando Jesus vai entrando, quando Jesus vai caminhando, e assim Jesus usou essa parábola, entendeu? Porque ele estava sendo tentado aqui, pelo esse doutor da lei, ele estava sendo tentado, porque o doutor da lei, ele bem sabia, ele bem conhecia a lei. E a lei dizia que ele tinha que usar de misericórdia para com o seu próximo. O texto aqui, pelo texto, tudo nos indica que este homem que tinha caído na mão desses salteadores, além de tudo era judeu. Tudo indica que era um judeu. Então preste atenção, se ele era um judeu, e se os samaritanos não podiam se dar com ele, então quem teria que ajudar este judeu? Seriam os doutores que passaram por ali, o levita. E no entanto não foram nenhum deles, foram quem? Os samaritanos, que senão não se davam com ele. Mas aí Jesus usa toda essa ilustração para mostrar para eles, entendeu? Aonde está a verdadeira religião. Presta atenção que você vai entender. A primeira coisa que eu entendo aqui sobre essa passagem, quando o doutor da lei via o homem ferido, você sabe como o doutor da lei via aquele homem? Quando ele passava ao lado daquele homem, ele tinha uma visão daquele homem. Como ele via aquele homem? Ele via aquele homem como um caso a ser discutido. Somente um caso a ser discutido. Olha, eu vou chegar lá na cidade e lá eu vou discutir que eu vi alguém espancado à beira da morte, talvez agonizando. Era um caso a ser discutido para ele. E ele, o doutor da lei, ele conhecia a lei. E ele teria que usar de misericordiosa. Porque ele era um especialista na Torá, ao qual seria como um advogado. Entende? Ao qual seria como um advogado. Então, ele teria que usar de misericórdia. Mas não foi ele. Segundo, como os salteadores viam aquele homem? Os ladrões, os salteadores, viam eles somente como alguém a explorar. A visão deles é só mais alguém ao qual nós podemos explorar. Vamos lá, vejamos se ainda resta alguma coisa de valor, se ainda tem alguma coisa que podemos aproveitar. Era assim a visão deles, dos salteadores. Qual que era a visão do sacerdote? Como um problema a evitar. Eu não vou nem chegar perto. Porque o sacerdote, ele conhecia a lei, ele sabia o que ele deveria fazer. Então ele, consequentemente, arrumaria um problema para ele em ter que disponibilizar, dar assistência para essa pessoa, talvez carregar, fazer o que o bom samaritano fez, colocar na sua cavalgadura, né, ir a pé, puxando o cavalo. E era isso que ele não queria. Ele só queria o quê? Evitar um problema. E ele seria obrigado a usar com misericórdia, porque ele era doutor, ele conhecia, o sacerdote conhecia. Como os levitas via aquele homem? Como um objeto de curiosidade, somente. Os levitas tinham um ministério de adoração. Eles eram o segundo a ler o texto. Quando era lido a Torá, eles eram o segundo a ler.
Depois, sucessivamente, qualquer um dos judeus leriam. Mas eles tinham a missão de cuidar, de zelar do templo, de zelar das coisas da casa do Senhor. Mas os levitas aqui viram ele como um objeto de curiosidade. Só passaram ali, de repente passou, deu uma olhadinha, deixa eu ver se eu conheço. Não é da minha praça, deve ser de outra praça, deixa eu ir embora. E como o samaritano viu aquele homem? O samaritano viu aquele homem como uma pessoa a ser amada. Assim viu o samaritano aquele homem. Ele viu aquele homem como uma pessoa a ser amada. Uma pessoa que precisava de amor, precisava de misericórdia, precisava de ajuda, de assistência. Os escribas, irmãos, eles não suportavam ter que reconhecer que na parábola de Jesus, o samaritano agiu como o próximo, enquanto a atitude do sacerdote e do levita fez com que eles se traíssem, pois revela a falta de cumprimento da lei em sua vida, visto que não praticava a palavra. Sabe o que acontece, irmão? Eu louvo a Deus por esse retiro que passou. Eu acho que a maior parte da igreja estava lá. Eu aprendi tanta coisa nesse retiro, irmão. Confesso para os irmãos, eu tive, acho que de todos os retiros a gente só não foi em um, só no primeiro. Em todos eu fui, todos foram maravilhosos. Mas esse retiro teve para mim um gosto diferente. Eu aprendi tanta coisa, tanta coisa. Quem concorda comigo? Levanta a mão, estava lá. Tá vendo? Eu aprendi tanta coisa, irmãos. Eu apanhei tanto. Mas eu apanhei. Você sabe quando você apanha assim, né? Se você chega e o cara te dá um tapa na cara, você quer até revidar, né? Mas sabe aquele... parece com pena, sabe? Batia com as peninhas assim. Não chegava a doer não, sabe? Por fora não, mas lá dentro, irmão. Meu Deus, que exemplo de servo eu vi na vida daquele homem. Como Deus usou aquele homem a ministrar nos nossos corações. Irmãos, quem não foi, irmãos, eu vou falar igual o pessoal uma turma aí do G12. Foi tremendo. Foi tremendo. Irmãos, profundo. Muito gostoso. Olha, teve até o nosso irmão Joãozinho ali, falou, e a vigília, pastor, vamos para a vigília? Eu falei, vamos para a vigília ali agora, ali, ó, conversar com... Eu me senti ali, irmãos, vou me colocar agora bem alto aqui, hein? Eu me senti Paulo aos pés de Gamaliel, viu? Aprendendo. Mas toda noite a gente foi dormir 4h30 da manhã. Terminava ali meia-noite a administração, a gente ia para lá, sentava, ia só alimentando. Aprendi tanta coisa com a simplicidade daquele servo, irmão. Muita coisa eu aprendi com ele. Ele ministrou tão profundo aos nossos corações. Eu falei para o pastor, tenta fazer um dia inverno aí, já chama o pessoal aqui no culto, tá todo mundo, né? Vamos fazer um dia inverno aí, de repente traz ele de novo com outro tema, sei lá. Porque, irmãos, Irmãos, confesso para os irmãos, eu tentei trazer um pregador do Brasil, um homem que eu admiro muito. Tem um sonho. Eu falava isso antigamente, né? Que eu tinha um sonho, né? Ele tem, não deixei de ter não. Apesar que hoje nós não temos cadeira no púlpito, né? Quando nós tínhamos cadeira no púlpito, eu falava que eu tinha um sonho de estar sentado no púlpito que ele estivesse pregando. Eu não vou falar o nome dele porque está sendo gravado, né? Mas assim, para mim é um grande homem de Deus. E eu fiz um contato, falei com o pastor Joel, debaixo da autorização dele há uns 2 anos atrás. Eu fiz um contato e tentei trazê-lo aqui. Daí eu fui impedido por uma questão bem simples dele vir. Era muito simples. Ficou muito... Da parte dele dava tudo certo para ele vir, não tinha problema nenhum. A questão era muito simples. Era o financeiro. Ele queria 2.500 euros por noite. Ele não viria para ministrar menos de 3 noites. Eu teria que garantir para ele 3 noites de ministração, 2.500 euros. Eu teria que garantir para ele que toda oferta do culto seria também dele. E os livros dele, os CDs dele que ele venderia, não poderia ter outro material além dos livros e os CDs dele aqui no culto. Eu sei, irmão, que essa igreja talvez ficaria cheia nesses dias. Mas quando eu olho, irmãos,
para que esta proposta que eu tive há 2 anos atrás, e quando eu lembro, no nosso culto, quando o pastor Joel pegou o microfone, quem estava vai lembrar, e falou assim: olha, irmãos, agora nosso pregador veio aqui, pagou a passagem da filha. Quando o pastor Joel começou a falar isso, aquele homem levantou, pediu licença para o pastor Joel, pegou o microfone e ele disse o quê? Ele disse: pessoal, o que eu tinha para receber, eu recebi. Irmãos, já começou a correr lágrimas nos meus olhos. Eu nunca chorei com tanta sinceridade naquele momento. Ele falou: irmãos, o que eu tinha para receber, eu já recebi. Fui tremendamente abençoado nesse culto. Toda oferta que for tirada aqui, que ela seja voltada e revertida para o ministério, para quitar as dívidas que possam ter ficado. E realmente ele sabia, usado por Deus, ele sabia que o ministério está precisando muito. Por isso eu falei para vocês: semeia, irmão, semeia, porque o ministério realmente está precisando muito neste momento. Mas, irmãos, a atitude daquele homem de vir daquele lugar, a simplicidade de dividir um quarto com 6 pessoas. Mais uma exigência do pregador que eu queria trazer: ele não dorme em casa de obreiro, de pastor, e não come também em casa de obreiro e de pastor. Ele só dorme em hotel e só come em restaurante. Essas seriam as exigências para ele vir. O resto a gente fechava. Antissocial. E quando eu vejo o pastor que a gente trouxe, um homem com uma bagagem tão grande que ele tem, cara que dividiu o quarto com mais 5 pessoas, terminava a ministração, na primeira noite eu já cheguei e ele estava lá, aí eu fiquei até as 4h30. Mas na segunda noite, quando eu tive que sair, quando eu voltei para o retiro, a minha esposa me contou que elas estavam conversando depois do culto. Ele entrou no salão e fez assim: ó, vamos embora conversar, gente. Olha, gente, a simplicidade daquele homem. Eu tive conversando com ele, ele falou para mim assim: olha, eu deixei de ganhar dinheiro para estar aqui. Ele falou: hoje eu vou aonde eu quero e Deus me manda. Em outras palavras, ele me dizia assim: eu não me vendo. Você está entendendo? Eu não me vendo. Ele falou para mim: o que eu fiz, o que eu ganhei, Marcelo, ele falou para mim: o que eu fiz, o que eu ganhei não foi pregando a palavra de Deus. Eu não ganhei pregando a palavra, eu sempre perdi pregando a palavra de Deus. Irmãos, eu fiquei assim, ó. Olha, o homem que saiu do nada e chegou à estatura que ele chegou. Eu fico olhando como Deus realmente só dá para quem Ele conhece. Você sabe por quê? Ele revelou para mim até quanto ele ganha por mês. Ele me contou. Eu não vou falar aqui, é antiético, né? Se ele quisesse, ele mesmo teria falado. Mas não é pouco, irmão. E ele tira uma parte desse dinheiro, sabe para quê? Para doar, ajudar as pessoas, fazer caridade. Enquanto muitos de nós achamos que estamos fazendo caridade e ofertar na casa de Deus. Você está entendendo? Ele dizima, ele oferta, ele tem uma vida boa, economiza uma fortuna por mês e ele ainda tira parte disso para doar. Quando ele vê alguém que precisa de um botijão de gás, ele dá o dinheiro. Um precisa de uma cesta, ele dá o dinheiro. Um precisa de um remédio, ele dá o dinheiro. Ele diz: todo mês ele tira, todo mês ele tira. Irmão, quando ele estava ministrando lá, que ele disse aquela parte que ele falou que ele perdoou uma dívida, lembra? Ele perdoou uma casa que ele vendeu. Ele foi lá e falou para o pastor: não, pastor, não quero receber. Eu vou te pagar. Não quero receber. Aí ele tirou aquilo do coração. Irmãos, se vocês não prestaram atenção, são essas pequenas coisas que a gente precisa prestar atenção. Que essas pequenas coisas são os mistérios para nós sermos abençoados, prósperos. Eu tive uma decepção grande com uma pessoa aqui. Eu ajudei muito uma pessoa aqui. Tudo bem, eu ajudei muito essa pessoa. Essa pessoa ficou me devendo uma importância. Não uma importância pequena, mas também não uma importância grande. E eu ficava com aquilo: essa pessoa não paga porque não quer, não paga porque não quer. Direto eu ligava, às vezes ligava, e aí, não, já vou te pagar. Mês que vem, vamos fazer o seguinte, vamos parcelar aí tanto por mês que dá para mim te pagar, não fica pesado. Eu falei: tá bom. Fui pro Brasil, falei assim: essas parcelinhas que vai caindo já me ajuda a fazer as despesas lá, né? Não pagou nenhuma, liguei, aí desisti. Cheguei aqui, sabe o que Deus falou no meu coração? Falou: fala o seguinte, vai lá, fala com ele, liga para ele, perdoa a dívida, esquece, tira do seu coração. Porque você chegou aqui desempregado, você chegou aqui sem casa, você chegou aqui
sem lugar para ficar, e hoje eu te dei lugar para ficar, te dei casa, te dei trabalho, te dei benefício, te ajudo. Eu vou contar um segredo para vocês. Grava isso aí. Olha, são pequenos mistérios, irmão. Eu peguei tanta coisa com aquele homem que eu entendi. Olha, são pequenos mistérios. Rodrigo, se eu te der 100 reais para você, 100 libras para você, quem te deu 100 libras? Hã? Eu? Isso, não fui eu. Quem te deu 100 libras foi Deus, que tocou no meu coração de te dar 100 libras. O que você tem que fazer com essas 100 libras? Você ganhou 100 libras. O que você acha que você tem que fazer com essas 100 libras? Qual que é o princípio de você agradecer essas 100 libras? Hã? Você tem que tirar o dízimo dela. Você ganhou 100 libras. O princípio de você agradecer a Deus é você tirar a primícia dela. Você tira a primícia e abençoa. Joga lá na casa do Senhor. Está aqui, ó. Nunca vai faltar, irmão. Nunca. Então, só para a gente entender, por exemplo, e o benefício que a gente recebe? Quem providenciou esse benefício? A gente tem sido fiel em tudo? Ou a gente tem pedido além do que a gente quer, além do que a gente pode, ou além do que Deus tem para nós? Eu estive conversando com a irmã em Stratford, ela falou assim: pastor, o negócio aqui está tão feio, está uma luta, está uma barreira. Eu falei: irmã, fica tranquila. Aí eu pensei, falei para ela: ó, nós vamos, já tinha na mente fazer uma grande cesta, levar para ela. Eu já estava pensando em fazer uma arrecadação para os irmãos financeira, para a gente ir pagando algumas algumas coisas. Daí assim, já estava tudo mais ou menos acertado. E a gente conversando, ela virou para mim e falou assim: irmão, porque eu tenho recebido tão pouco, né, que eu nem tiro do dízimo, porque não dá nada, só 600 libras. Aí eu falei: irmão, tá certo. Acabou tudo, irmão. Eu vou trabalhar onde Deus está trabalhando. Ela está retendo a bênção para a vida dela. Eu vou trabalhar onde Deus está trabalhando? Não, irmão. As coisas com Jesus existem assim, olha, sabe? É como conquistar a pessoa amada. Não é? Claudeci, você sabe disso, né? Não existe algumas coisinhas chave aí para você manter a Dani ali de boa, tranquilinha. Tem umas coisinhas que se você fizer aquele negócio de jogar a toalha lá em cima da cama, né, Sheila? Se você fizer, que eu vou falar para você, eu não consigo, moço. Quando eu vejo a toalha tá lá em cima, é tremendo. Né? Que tira do sério, né? Tem umas coisinhas que ela não gosta e que eu não consigo. Mas a gente sabe, não sabe? Aquelas pequenas coisas, né, Josias? Aonde a gente conquista, né? A gente sabe, eu sei que a gente sabe. Você sabe aquelas coisinhas que ela não gosta, você faz coisa pior com ela não importa. Não é verdade? Aí você esquece de colocar uma camiseta dentro do cesto, para não abrir a tampa, você coloca em cima. Aí pronto. Você fez o mais difícil, você tirou a roupa do corpo. Tem que levantar a perna, desabotoar tudo. Aí você só levantar o cesto e colocar lá dentro, você esquece em cima. Aí quando ela entra, você já coloca a mão na cabeça. Você fala: nossa, já sei. Não é assim? Com Jesus é a mesma coisa, irmão. A palavra do Senhor diz que nós somos a noiva de Jesus. Existem umas coisinhas, uns mistériozinhos que a gente conquista Jesus, sabia? A gente conquista Jesus com os mistériozinhos assim, ó. Às vezes a gente faz um sacrifício, aquele sacrifício de tolo, um sacrifício danado. Esquecemos do pequeno encanto para encantar Jesus e para Jesus se encantar conosco. É desse jeito. Eu vou ter que correr, irmão, as horas não esperam não. O que nós aprendemos com este texto? Primeiro, o que é que nós aprendemos com este texto? A falta de amor é frequentemente fácil de ser justificada. Ah, por que você não ajudou? Porque eu estava atrasado. Eu não podia parar para te dar a mão, meu irmão.
Não tinha como, estava atrasado. Eu ia me atrasar e... Você já pensou, se eu chegar atrasado no meu trabalho, se eu chegar atrasado 10 minutos, eu perco 1 hora. Então, ao invés de ganhar 10 minutos, ao invés de ganhar 1 hora, eu perco 1 hora. Então, eu não posso me atrasar. Não é assim não, tá, irmão? O meu não é assim não, graças a Deus. Mas é a justificativa que a gente tem para não ajudar o nosso próximo. Ela é muito fácil de ser justificada. A falta de amor é tremendamente fácil de ser justificada. Irmãos, eu louvo a Deus pela essa equipe aqui, ó. Louvo a Deus. Isso é dádiva, louvo a Deus. Eu já amava vocês, eu já passei a amar mais ainda vocês. Gente, quando eu cheguei, eu vi o estado que essa igreja estava. Cheguei aqui 6 horas para ajudar. Misericórdia, irmãos. Vem também, vem. Vamos todo mundo aqui ajudar. O culto começar mais cedo. Irmão, pelo amor de Deus, gente. Fui conversar com o cara ali e falei assim: ei, beleza, beleza. E, ó, seguinte, rapaz, você viu como é que tá suja a igreja? Pois é, o pessoal aí entrega sujo para nós, mas pode fazer nada, porque é a correria, é o tempo. Eu falei: pois é, mas não dá para formar uma equipe para nos ajudar a limpar a sujeira que vocês deixaram? Não, não tem como. O pessoal sai tudo correndo. Você viu a falta de amor, irmão? É fácil de ser justificado. É fácil. Vem, irmão, vem ajudar. Você não vai perder, não. Está fazendo para o Joel, não. Isso aqui é o templo da nossa adoração, irmão. É a casa de Deus, é onde nós curvamos nosso joelho e adoramos a Ele. É onde nós temos que ter o maior zelo por este templo. Segundo, quem é o nosso próximo? O que eu aprendo com isso? Que o nosso próximo é qualquer pessoa de qualquer povo, credo ou posição social. Nós não estamos falando só de brasileiro para brasileiro. Às vezes a gente vê pessoas de outra nação, de outros povos, em situações difíceis, não temos coragem de ajudar. Eu aprendi, irmão, você é mais caridoso agora. Você é mais caridoso. Eu aprendi que aquele homem. Eu também vou separar todo mês uma importânciazinha para mim fazer caridade. Apesar que eu já faço isso. Eu, graças a Deus, minha esposa, sempre que a gente vê uma pessoa necessitada, a gente ajuda. Mas eu quero separar para aqueles que a gente não vê, entendeu? Aqueles assim inesperados, que a gente possa ajudar. Entendi, irmão. É abrir na mão é que a gente é abençoado. A terceira coisa que eu aprendi aqui, que amar é querer bem, é entender a necessidade de uma pessoa necessitada por perto. Você entendeu, irmão? Olha para o teu lado aí, olha para o irmão que está ao teu lado. Olha aí, irmão. Olha para o irmão que está ao teu lado. Ele sorri para você na igreja, ele te abraça, ele te cumprimenta. Será como está a vida dele fora da igreja? Como está a situação dele financeira? Como está a vida dele espiritual fora daqui? Às vezes ele está precisando de uma ligação, de um abraço, de um sorriso. Olha o nosso pastor aqui, ó. Teve doente, eu mesmo fui um dos que falei disso, pastor. Tinha que ter visto essa palavra antes, né? Tinha que ter ligado para o senhor umas 3 vezes durante o dia. Teve doente. Eu mesmo fui um dos que falei com ele. O dia que eu precisei, eu liguei para ele. Tá entrando água no meu carro. Ele veio aqui. Fui lá na hora. Achei a oficina que é uma beleza. Tá vendo como a gente é falho, irmão? Por isso o Antônio Siqueira falou outra coisa bem interessante. Ele disse que quando ele ora, eu comecei agora a orar assim também, que eu não orava assim, sabe? Senhor, me perdoa pelos meus pecados inconscientes. Aqueles que eu não percebo que eu fiz. Às vezes a gente magoa alguém, às vezes a gente deixa de amar alguém, sem perceber, preso no nosso mundo. Eu comecei a orar assim. Jesus usou esta parábola simplesmente para dar um exemplo de um pobre judeu que foi socorrido por um bom samaritano. Simplesmente. Coloque-se de pé. Tinha mais coisa para a gente compartilhar, mas o tempo é escasso. Por que Jesus introduziu o sacerdote e o levita nesta palavra? Por que, irmãos? Foi para provar uma religião falsa, sem coração destituído de compaixão, para revelar do bom samaritano o verdadeiro espírito de religião em sua essência. Você entendeu isso? Vocês entenderam?
que nós precisamos fazer missão, precisamos começar aqui dentro de casa. Como dentro de casa? Sim, dentro de casa. Vamos abençoar ali com o nosso dízimo, com a nossa oferta missionária hoje. Mas vamos aproximar mais do nosso pastor. Quantos de nós já chegamos do lado dele? Pastor, e aí, o que está passando? O que está pegando? O que está precisando? Como está o seu salário, pastor? O meu está em dias. Meu patrão me paga em dias. Como está o teu, pastor? Espera aí, o que nós podemos fazer para mudar isso? Irmãos, uma pessoa tem força de 1, 2 tem força de 2, 10 tem força de 10, e assim sucessivamente. Mas a essência é essa. Pequenas coisinhas nos levam a Cristo de forma diferente. Eu gostaria de chamar a igreja aqui à frente para a gente fazer uma oração. Você quer vir aqui à frente? Como que eu vou descobrir, pastor? Poxa, eu nem estive no retiro, eu não percebi, não fui ministrado pela a palavra do pastor. Eu vou dizer como que você vai perceber essas essências. Em Jesus. A palavra de Deus em Coríntios diz que teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Teu corpo. Se o teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, então é o próprio Espírito Santo é que faz morada nele. É o próprio Espírito Santo de Deus. Não venha com essa conversinha que, porque fulano está cheio de demônio. Tá não, irmão. A lei da física diz que 2 corpos não podem utilizar o mesmo espaço, não é isso? É isso, Léo? É assim? Então, se a palavra de Deus diz que quando nós aceitamos Jesus, nós se tornamos igreja do Senhor, morada do Senhor, templo do Espírito Santo de Deus. Então, como é que aqui está cheio de demônios? Não, irmão. Nós estamos cheios da presença de Deus. Nós estamos cheios do Espírito Santo. Nós estamos cheios da essência de Jesus. É disso que nós estamos cheios, irmão. Você sabe o que está faltando? É sensibilidade com o Espírito Santo. É sensibilidade, sabe por quê? Porque no dia do casamento, no dia do namoro, no dia do noivado, nós não esquecemos de levar o presente. Nós levamos o presente. No dia do meu casamento não faltou aliança. No dia do meu noivado não faltou aliança. E nos dias de hoje eu tenho me esforçado para dar amor a ela. E com o Espírito Santo é a mesma coisa. A palavra de Deus diz que ele tem sentimento, ele geme. E o Espírito Santo geme nesta noite. Ele geme de vontade de sentir aquela oração de quando você conheceu Jesus, de quando você reconheceu Ele como seu Salvador. O Espírito Santo geme de ouvir aquela oração simples, com palavras simples, mas de coração aquebrantado, verdadeiramente se deitado na presença dEle. Aquele que realmente está curvado na presença do Maior, exaltando Ele. É essa essência que o Espírito Santo quer para que nós possamos entender o pequeno mistério de alcançarmos a grandeza que é atingir a estatura de um varão perfeito na presença de Deus. É essa essência, irmão. É chegarmos com palavra fácil, simples, mas com o coração verdadeiramente aberto, amando o próximo como a nós mesmos. É isso que o Espírito Santo quer. E é isso que o Espírito Santo ministrou durante esses dias do retiro, irmãos. Eu via pessoas
Senhor, ensina-nos, ó Pai, a amar, Pai. Que esse amor venha sair daqui de dentro, quebrando as barreiras, quebrando as hostes, quebrando as correntes espirituais que tentam impedir, Pai. Deus, quando eu cheguei na igreja, eu vi uma cena horrível. Eu vi 2 membros da igreja indo nos tapas aqui na porta. Tinha terminado o culto dele e eles estavam indo nos tapas aqui na porta. O que é que nós temos vivido? Como nós temos vivido, Pai, o amor que o Senhor deu na cruz do Calvário? Aquele amor, Deus, de se entregar em holocausto, sacrifício perfeito, agradável pelas nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, não é esse o amor que nós estamos vivendo. Nós queremos o Teu amor. Ensina-nos a Te amar, Pai. Ensina-nos a amar uns aos outros. Ó Deus, feche Teus olhos de uma hora e peça a Deus para revelar a essência que existe nele. Ó Deus, revela-te a nós, papai. Ó Espírito Santo, ensina-nos, ó Deus, o dom do amor, o dom do amar, Pai. Porque se eu colocar 10 libras, 20 libras hoje, Senhor, sem amor, Pai, ó Deus, é simplesmente uma oferta. Mas se eu colocar com amor, com amor, com amor, é semente plantada. É semente plantada e ela tem que terminar. Ela tem que gerar frutos. Ela tem, Pai, porque é com amor, Deus. Ó Pai, toque nos corações que estão, Senhor. Revela a eles, ó Pai, o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado, o que precisa, Senhor, ser restaurados, ó Pai. Revela-nos, ó Deus. Revela-nos, Espírito Santo. Mas que cada um venha sair daqui nesta noite, levando consigo esta palavra no coração. E que a Tua presença fale cada vez mais forte em cada dos corações que aqui está, Pai. Levando, ó Deus, a atingir, Pai, contigo a estatura, Senhor, de varões perfeitos, Pai. Aleluia. Derrama sobre a vida de cada um porção dobrada do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão. E que o Senhor venha, Senhor, adentrar na vida de cada um, Senhor, nas situações, nas circunstâncias e nos momentos, Pai, em que eles mais precisarem de Ti. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.